Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. É um prazer estar de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023 a lição Conectar Mais Jovens da editora Betel, que traz por tema Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. É um tema muito importante e a lição de hoje é a lição de número 12, que tem por título Jesus presente na história. O texto de referência da nossa lição de hoje está registrado em Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 10. Os irmãos que têm aí a sua Bíblia ao alcance da mão, pode estar fazendo esta leitura para você ter a base aí do que vamos estar falando no decorrer desta aula. O versículo do dia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é realmente o mesmo ontem e hoje e eternamente, porque Jesus não está preso à lei da gravidade, muito menos ao tempo. Então Jesus é atemporal, ele está acima de todas as coisas. O que foi ontem é hoje, o que é hoje será amanhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso as suas promessas não falham. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não há aquele problema do esquecimento que nós temos. Às vezes prometemos algo para alguém e de repente a gente esquece. Aí a pessoa vem cobrar e falou: puxa vida, rapaz, eu esqueci. Você acredita que eu nem lembrava mais? Mas o nosso Deus não. O que ele prometeu está de pé, está vivo e vai se cumprir muito em breve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A verdade aplicada também diz: Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. E essa deve ser a maior alegria da igreja, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, como diz Paulo, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas porque Jesus ressuscitou, nós temos razões sobejas para glorificar, exaltar o nome do Senhor, porque sabemos que um dia nós ressuscitaremos também. E aqueles que estiverem vivos no retorno de Jesus, no arrebatamento, terão seus corpos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Terão corpos transformados e glorificados, como bem nos ensina o apóstolo Paulo. Meus queridos, os objetivos da lição de hoje, o primeiro ponto aqui é perceber o agir do Cristo ressurreto. Então precisamos perceber o agir de Jesus Cristo que ressuscitou. Segundo, mostrar a atuação de Jesus Cristo na história. E em terceiro lugar, pontuar Jesus e o futuro de sua noiva. A igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor Jesus, que é a igreja, ela aguarda por esse momento ansiosamente, pois o desejo da igreja está com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso em breve vai se concretizar, porque sabemos que Jesus está às portas, ele está voltando para buscar a sua noiva, a sua igreja. A nossa oração hoje é para que as pessoas do mundo inteiro um dia possam conhecer a história do Cristo vivo e seja por ela ou pela palavra impactados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós temos aqui na leitura semanal João capítulo 8, do versículo 10 a 11, aonde Jesus muda a história de uma adúltera. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem bíblica, quando aquela mulher foi apanhada no ato de adultério e, segundo a lei, as tais deveriam morrer. O interessante é que morria a mulher, mas o homem escapava ileso. Mas Jesus, ele muda esse paradigma quando eles, tentando Jesus, porque na verdade eles estavam procurando ocasião para condenar Jesus, para matar Jesus. Então eles levam à presença do Senhor Jesus e eles afirmam isso. Olha, na lei, Moisés mandou matar as tais que sejam flagradas nesse ato. E aí Jesus, ele continua tranquilo ali, conforme o texto diz, escrevendo ali na terra. Não sabemos, a Bíblia não revela o que o Senhor Jesus estava escrevendo. E aí, por eles insistirem, Jesus diz: olha, se há entre vós algum de vocês que não tenha pecado, seja o primeiro a tirar pedra na mulher. Se Moisés ordenou que isso seja feito, então a pessoa que deve fazer esse julgamento, ele deve ser alguém que não tenha nenhum pecado, não tenha cometido nenhum pecado. Tem que ser santo, tem que ser separado de toda imundície e de todo pecado. E continua escrevendo ali. E a mulher,
em pé do lado de Jesus, Jesus ali agachado, escrevendo no chão, e ali, segundo o texto bíblico, nós vemos que eles foram jogando as pedras no chão e foi saindo de um por um, e de repente não tinha mais ninguém ali que quisesse ou que estivesse ali desejoso de continuar com aquela tarefa de assassinar aquela coitada, aquela mulher. De repente Jesus olhando em volta, não viu ninguém. Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, te apedrejou? E ela disse: não, Senhor. Pois então, minha filha, nem eu também te condeno. Vai em paz e não peques mais. Então nós vemos ali que Jesus perdoou o pecado daquela mulher, libertou aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro texto aqui que traz referência, faz a referência dessa lição, é Marcos capítulo 1, 41 a 42, aonde Jesus restaura a saúde de um leproso. É muito bom, irmãos, nós percebermos que Jesus nunca esteve ocupado o suficiente para não atender uma pessoa. Nós somos diferentes. Muitas vezes a gente está atarefado com alguma coisa e manda a pessoa passar depois. E depois você entra em contato com ele ou com ela e assim sucessivamente. No entanto, Jesus nunca agiu dessa forma. Nós vemos que aquele leproso se aproxima de Jesus e disse: mestre, se quiseres. Você veja que ele não impõe. Ele não impôs uma condição para Jesus assim: Senhor, eu estou aqui e tu tens que me curar, eu preciso ser curado, resolve o meu problema agora, como algumas religiões ensinam as pessoas a fazerem, né? Ficar irado com Jesus, revoltados com Jesus e obrigar ele a fazer alguma coisa. Nós vemos que esse homem não agiu dessa forma. Ele simplesmente se aproxima de Jesus e diz: Senhor, ou mestre, se quiseres, bem pode limpar-me, me livrar deste mal, desta doença. E imediatamente Jesus disse: quero ser limpo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então nós vemos a disposição do Senhor Jesus em operar o milagre em qualquer hora, em qualquer contexto, seja de dia, seja de noite, de tarde, de manhã, seja no calor do dia, seja no frio da noite. Jesus sempre está à disposição daqueles que o buscam com um coração sincero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda Marcos capítulo 5 e 14, Jesus liberta um homem em Gadara. Veja que naquele texto, quando a gente olha, creio que este texto é conhecido de todos os irmãos. Jesus, ele enfrenta uma grande tempestade, né? E acreditamos que ali era um trabalho do inimigo para impedir que Jesus chegasse àquela região. Então, quase os dois barcos vai a pique, uma tempestade fora do comum, pois nós sabemos que todos os que estavam no barco eram pescadores profissionais, acostumados com o mar, acostumados com tempestade, mas aquela realmente foi a maior de todas e a mais perigosa. Jesus acalma a tempestade e ao chegar naquela região de Gadara, aquele endemoniado, aquele homem que possuía uma legião de demônio, ele vem ao encontro de Jesus e ele se inclina diante do Senhor Jesus, reconhecendo não o homem, mas os demônios que estavam naquele homem, dominando a mente daquele homem. Reconhece Jesus como o Filho de Deus. Jesus o liberta. Nós vemos ali que o inimigo, ele não perdeu a oportunidade de poder atrapalhar o trabalhar de Jesus ali. E ele tenta fazer uma negociata. Precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes o inimigo quer fazer um acordo com você que trabalha na área de libertação. Você não pode, não deve fazer acordo. Jesus, ele permitiu. Quando os demônios disseram que ao sair daquele homem eles poderiam entrar naquela mandada de porco. E Jesus permitiu. E eles foram. E foi um prejuízo muito grande para os donos daqueles porcos. E o resultado disso é que aquele povo se reuniram ali onde Jesus estava e pediram que Jesus não entrasse naquela terra, naquela região, que ele voltasse. Porque o coração deles estavam preso nas coisas materiais. E de fato era a renda deles, era a fazenda deles. Mas o inimigo esqueceu que aquele homem que foi liberto naquele momento se tornou o primeiro missionário naquela região. Porque quando ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo, Jesus disse: não. Mas você vai
para o meio da tua família, dos teus parentes, e vai dizer quão grande o Senhor foi bondoso e misericordioso para contigo. Conta o que Jesus fez na tua vida. Então ali Jesus iniciava um trabalho missionário por intermédio daquele homem que outrora tinha se tornado, tinha sido, melhor dizendo, uma pessoa possuída, por demônios, aonde cadeias não podia segurá-lo, vivia pelos sepulcros, as pessoas tinham medo de passar por aqueles caminhos. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele é aquele que liberta. Ele ainda liberta os oprimidos do pecado e do diabo. Ele liberta aqueles que estão possuídos pelos espíritos malignos. Porque o nosso Senhor Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Em Lucas, no capítulo 7, verso 14 a 15, nós vamos encontrar ali um texto onde está relatando a ressurreição daquele jovem filho da viúva de Naim. Jesus, ele era uma pessoa que se compadecia de todos quanto estavam ali com ele. Jesus, ele não olhava apenas o físico da pessoa, mas ele olhava para o interior das pessoas, para o coração. Ele tinha o poder e tem o poder de conhecer o que vai na mente de cada ser humano. E quando Jesus entra ali naquela região, Betânia, Jesus dá de encontro, em Naim, melhor dizendo, quando ele encontra aquele funeral, estavam as pessoas levando aquele caixão para sepultar com aquele moço. A mulher já tinha perdido o marido, o único arrimo que ela tinha era o filho, e agora o filho também estava morto, e ela não tinha nenhuma esperança de sobreviver. Até porque, segundo a cultura, a situação daquela época era complicada para alguém que não tinha um marido, não tinha filho. O que restava muitas vezes era mendigar o pão. Então aquela mulher se encontrava naquela situação. Mas Jesus, ao olhar para aquela mulher e ver o seu estado, Jesus se compadece dela, se aproxima dela e diz: não chores. E aquela mulher, ela talvez não entendeu o que Jesus estava falando. A Bíblia não diz se ela o conhecia, mas o fato é que Jesus pede para ela não chorar, porque o seu problema estaria sendo solucionado. E aí vai até aqueles que o conduzia, aquele esquife, pede para parar. E quando eles param, Jesus dá uma ordem: moço, ou jovem, levanta-te. E aquele moço imediatamente levanta-se e senta naquele esquife, naquele caixão. As pessoas ficam admiradas e aquele moço começa a falar e ele entrega aquele jovem para sua mãe. E esse foi um milagre extraordinário. Jesus ressuscitou alguém que estava morto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir daquele momento, aquela mulher tinha agora o seu filho ao seu lado para trabalhar e para dar-lhe o sustento até o dia em que ela descesse à sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus continua sendo o mesmo. Quantos milagres de ressurreição Jesus tem realizado no nosso tempo. Em pleno século 21, Jesus ainda continua ressuscitando. Louvado seja o nome do Senhor. Não só da morte física, mas também da morte espiritual, porque a maioria das pessoas que não conhece Jesus, essas pessoas são defuntos, ambulantes, porque espiritualmente estão mortas. Então Jesus está sempre realizando este milagre para aquelas pessoas que dão crédito à pregação do Evangelho. Ainda temos em Atos capítulo 12, verso 11, aonde o anjo da parte do Senhor Jesus liberta Pedro. Conhecemos também essa história, que Pedro foi preso, mandaram matar Tiago, prenderam Pedro, e agora Pedro estava ali sendo guardado por 16 soldados, Eu acho que eles se revezavam, ficava 2 junto com ele dentro da cela, ficava 2 na porta, então era um revezamento de 4 e 4, e o resultado é que de madrugada, durante a madrugada, o anjo do Senhor vem, acorda Pedro, as algemas, tudo aquilo que estava prendendo ele, se abre automaticamente, cai por terra. A grade da cadeia se abre, o portão se abre, tudo. E ele Pedro achando que estava tendo um sonho, uma visão. Ele percebe ao chegar na rua e o anjo se ausenta dele, ele percebe então que o anjo do Senhor tinha livrado. Imediatamente ele vai à casa de Maria, aonde
os irmãos ali estavam orando, intercedendo, né, por ele. Esta Maria é a mãe de João Marcos. Então, meus amados irmãos, quando Rod ouve bater na porta e vai atender e vê que é Pedro, ela, de tão surpresa que ficou, ela não abriu a porta e foi avisar aos irmãos. E as pessoas, quando abriram a porta, perceberam que Pedro estava perfeitamente são, não tinha nada e não tinha nenhum machucado, porque Deus tinha operado o milagre. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele abre porta. Há um dizer aí que não é bíblico, né? Mas dizem que o Senhor abre porta onde não tem porta. Irmãos, o Senhor Jesus, ele abre a porta que está cerrada. Se tiver portão, diz que Jesus, ele derruba por terra os portões, as muralhas, ele arrebenta os cadeados. Para o Senhor não existe nenhuma dificuldade, porque ele é o Deus do impossível. E se isso é de validade, que Deus abre porta ou não tem porta, isso é impossível, porque se num lugar não tem porta, como é que se abre porta? Para se abrir a porta, ela tem que existir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, biblicamente falando, o Senhor tem poder de abrir portas. Para ele não existe tranca mais forte ou menos forte. Ele é o Senhor do tempo e é o Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por último, Atos capítulo 9, 15, Jesus transforma a vida de Saulo. Vemos aí uma história bastante interessante e esse homem, ou esse moço, ele era um fariseu fanático, digamos assim, e ele se tornou um perseguidor da igreja do Senhor, dos que estavam no caminho, né? A seita do caminho, como era conhecido naquele tempo. Então veja, ele recebeu carta das autoridades, né, para perseguir os cristãos aonde quer que eles estivessem. E ali no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E ao encontrar com Jesus, ele caiu do seu cavalo, ele ouviu o que o Senhor Jesus tinha para falar com ele e ele disse: "Quem és, Senhor?" Foi a pergunta que ele fez. E Jesus disse: "Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões." Então, meus amados irmãos, a partir daquele momento, ele recebe a orientação da parte do Senhor, o que ele deveria fazer, conversa depois com Ananias, pede que Ananias vá orar por ele, para que ele seja liberto da cegueira, porque ele era cego espiritualmente. Ele jejuou por 3 dias, começou já jejuando. Depois de 3 dias, Ananias chega lá e ora por ele. E ele, conforme diz o texto, as escamas caem dos seus olhos. Ali ele é batizado. Ele recebe o batismo com o Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo. E a partir de então, ele se torna um instrumento, um vaso nas mãos do Senhor para trazer o evangelho para os reis, para os gentios, para os judeus que viviam em outras regiões e para os gentios que somos nós. Pois ele percorreu toda aquela região. Segundo a história, ele veio à Europa também, pregando o evangelho. E graças a Deus que o evangelho chegou até nós. E hoje somos salvos porque ouvimos a voz do evangelho, que foi trazida por pessoas comprometidas com a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, a introdução, ela diz que Jesus foi revelado ao mundo na plenitude dos tempos, conforme registra Gálatas capítulo 4 e verso 4. E durante seu ministério operou sinais e maravilhas e discursava sobre os mistérios do reino. Este mesmo Jesus permanece vivo e operante através da sua igreja. O ponto-chave da lição de hoje é que Jesus continua impactando vidas, pois o sepulcro está vazio. Ele é o Emanuel, o Deus presente na história. O Emanuel, a tradução de Emanuel é Deus conosco. Então, é uma promessa que Jesus fez antes de voltar para o Pai, é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós vemos, irmãos, que Jesus ressuscitou e agora está reinando. Ele reina em nossas vidas, né? A mensagem cristã revela as boas novas da salvação, isto porque Jesus Cristo é a própria mensagem, pois não existe evangelho, cristianismo e cristianismo sem a pessoa de Cristo. A igreja primitiva entendia e vivia esta verdade. E oxalá que nós possamos também viver esta realidade, esta verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus
é o Verbo de Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Ele é a palavra e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, quando ele diz ninguém, irmãos, é ninguém mesmo. Não tem adendo, não tem atalho, não. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, para chegar a Deus é preciso passar por Jesus. Não existe aqui medianeira, nem outro mediador, não tem esse negócio de Maria ou Conceição ou sei lá quem, Pedro, Tiago, qualquer um nome que se queira dar, que possa interceder diante de Jesus para que essa pessoa passe por Jesus e chegue ao Pai. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E ponto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho triunfa. Por que ela triunfa? Porque Jesus ordenou aos seus discípulos que pregassem o Evangelho do Reino, começando por Jerusalém, conforme está registrado em Lucas, capítulo 24 e verso 47. O triunfo do Evangelho, irmãos, ele está hoje dependendo de nós. A igreja dessa atualidade, desta era, ela é responsável, direta e indiretamente, pelo triunfo do Evangelho, porque é a igreja que ficou incumbida de continuar pregando o Evangelho e levando esse Evangelho a toda criatura, pois está escrito que o fim só virá quando o Evangelho for pregado em testemunho a todas as gentes. Então é necessário pregar. Ainda existe aí, conforme a história nos diz, nos mostra, a janela 1040, onde existe muitos países fecharam o Evangelho, inclusive onde é proibido pregar o Evangelho, onde aqueles que vão são perseguidos e mortos. Mas a palavra de Deus, ela é assertiva quando diz que o fim virá quando o Evangelho do Reino for pregado em testemunho a todas as gentes. Então, se há dificuldade para se pregar pessoalmente o Evangelho nessas regiões, é preciso criarmos métodos. Hoje temos aí a tecnologia, pregarmos no idioma dessas nações o Evangelho, porque com certeza muitas pessoas irão ouvir, seja por meio de mensagens televisivas, seja por meio da internet, de áudio, de aplicativos, seja por intermédio do rádio. Enfim, existem muitos recursos hoje para que o Evangelho chegue ao conhecimento de todas as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E vemos que depois do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar debaixo da autoridade do Espírito Santo e não demorou muito para que fossem perseguidos pela ênfase da pregação na pessoa de Cristo. Paulo chega a dizer que o Evangelho é o poder de Deus, conforme registra Romanos 1,16, e que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Tanto no primeiro século da era cristã, como nos dias atuais, vemos a mensagem de Cristo prevalecendo, impactando a vida de muitas pessoas. É claro que em muitos lugares, eu creio que os irmãos têm informações através do Mensageiro da Paz, de revistas cristãs, da perseguição de muitos crentes em outros países, Bíblias queimadas, pessoas sendo aprisionadas, mas uma coisa é certa, assim como aconteceu no primeiro século da igreja, a igreja continua marchando, e quando um cai, isso não quer dizer que acabou. O inimigo derruba um soldado, Deus levanta 10, 15 para dar continuidade à obra. Isso aconteceu, durante a igreja primitiva, quando Roma perseguia os cristãos, quando jogava nas arenas para ser devorado pelas feras, queimavam vivo. O apóstolo João, por exemplo, foi colocado num tacho de azeite, mas sobreviveu, porque o Senhor é com ele. Foi jogado na ilha de Pátimo para morrer, ser devorado pelas feras, mas ali ele teve um encontro com o Senhor, aonde tudo que temos no Apocalipse foi revelado. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Deus tem preservado o seu povo, tem preservado a sua igreja, porque Deus tem compromisso com a igreja e há uma missão a cumprir. E a missão da igreja é pregar o Evangelho em testemunho a todas as gentes. No segundo ponto, nós vemos aqui que Jesus Cristo não mudou e ele jamais mudará. Portanto, Tiago diz que em Deus não existe mudança nem sombra de variação, conforme ele registra no livro que traz o seu nome, capítulo 1, verso 17. As expressões usadas neste versículo deixam claro que o caráter de Deus
é imutável, ou seja, ele não sofre alteração do tempo, nem mesmo é limitado por circunstâncias. Em sua essência, ele é ilimitável. Esta deve ser a certeza que temos a respeito dele. Os tempos e as estações podem mudar, mas Deus permanece o mesmo eternamente. O escritor aos Hebreus reforça dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, conforme Hebreus 13, verso 8. Nós podemos mudar em relação a Jesus, mas ele não muda. Então veja, meus irmãos, quantas pessoas, quantos de nós não temos muitas vezes fracassado na fé, temos nos afastado da presença do Senhor, temos muitas vezes negado o seu nome, temos deixado de ser fiel ao Senhor, à sua palavra, aos seus mandamentos. Mas veja, o Senhor Jesus, por ser imutável, ele não muda, ele continua exatamente aonde você o deixou. Se você voltar hoje mesmo, Jesus está de braços abertos, te esperando para te receber e renovar contigo a aliança. Você lembra da parábola do filho pródigo? Aquele moço abandonou a sua casa, pegou tudo aquilo que ele achava que era seu direito e foi-se embora. E bem distante de casa, gastou tudo o que tinha, gastou as suas energias, gastou a sua fortuna, o seu dinheiro. Depois, quando não tinha mais nada, como mendigo, foi trabalhar numa pocilga, cuidando de porcos, ninguém lhe dava nada, a fama, tudo aquilo que ele tinha, aquelas regalias que ele possuía, agora tinha acabado. E ele, no momento de tristeza, de angústia, de arrependimento, ele se lembra do seu pai. E ele diz: na casa do meu pai há fartura de pão. Lá os servos, os empregados não sofrem o que eu estou passando aqui. Portanto, eu vou me levantar e vou ter com meu pai e vou dizer a ele: pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Eu já não sou digno de ser chamado de filho, porque o que eu fiz eu entendo, eu compreendo que foi algo terrível. Não mereço, ser considerado como teu filho, mas eu quero te pedir, me deixa ficar como um servo, porque como servo eu vou viver bem melhor do que eu estou vivendo aqui nesse mundo, longe de tudo e do Pai. E ele toma essa atitude, ele volta ao encontro do Pai. E o Pai estava exatamente onde ele tinha deixado. E o Pai nunca desistiu daquele filho. Sempre estava olhando para o caminho para ver se via ele voltando. E um dia, ao olhar, percebeu que alguém cambaleante, todo esfarrapado, sujo, mal cheiroso, estava retornando. E ele não teve dúvida, é o meu filho. E ele sai ao encontro. E quando ele se encontra com aquele filho começa a falar, mas ele nem quer ouvir. Ele simplesmente o abraça, beija e chama os seus servos e diz: prepare uma roupa nova para o meu filho, sandália nova, vamos cuidar dele aqui, traga o anel. Esse anel representa, a aliança. E mata aquele cevado e vamos fazer uma festa, convide a todos e vamos celebrar, porque esse meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi encontrado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é isso que o Senhor ainda faz hoje. O Senhor faz festa. Esse cevado, ele representa figuradamente o Cristo que nos resgatou, nos limpou de todo o pecado, nos purificou, aleluia. Fizeram a festa, se regozijaram e o nome do Senhor foi glorificado. E aquele moço aprendeu uma lição. O mundo não tem nada a oferecer. Então você que está hoje na presença do Senhor, permaneça firme, porque o Emanuel, o Deus que está conosco, ele está com você. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico, nós vemos aqui a Jesus atuando na humanidade. Jesus, durante seu ministério terreno, atuou na forma ativa na vida das pessoas. Jesus conseguia perceber o sofrimento das pessoas e mudar a vida delas com uma palavra, com um toque ou até mesmo com o seu silêncio. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tinha e tem uma grande sensibilidade. Como dissemos no princípio, no início desta aula, irmão, Jesus, ele nunca dispensou ninguém com as mãos vazias. Todas as pessoas que procuraram o Senhor Jesus com o coração quebrantado, com o coração sincero, obtiveram do Senhor Jesus a resposta. Saíram com a bênção. Porque Jesus, ele tinha essa sensibilidade e tem.
Oxalá que possamos ter esta sensibilidade que tem o Senhor Jesus. Compreender a necessidade das pessoas que estão à nossa volta, dentro da igreja. Muitas vezes os irmãos estão passando por necessidade, passando por um sofrimento, e muitas vezes até temos a sensibilidade de perceber o sofrimento, mas somos incapazes de nos aproximar daquela pessoa, levando às vezes uma palavra de ânimo, de fé, de esperança, ou muitas vezes uma ajuda física, né? O suprimento que aquela pessoa precisa. Então a gente faz vista grossa. Muitas vezes desviamos o nosso olhar, a nossa atenção, para não ver o sofrimento do nosso irmão, do nosso companheiro. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ter a sensibilidade que houve em Cristo Jesus, e ainda há, porque Jesus não mudou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja que Jesus tinha compaixão pelas pessoas. Ele se compadecia. Falamos ali do homem, né, que era leproso, e ele pergunta para Jesus, ele faz um questionamento a Jesus e diz: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E Jesus disse: quero. Aquele homem foi sincero. Aquele homem estava com o coração quebrantado, pois a Bíblia diz que Jesus não ouve a pecador. Mas se esse pecador for alguém sincero, tenha um coração sincero e tenha um coração quebrantado e creia que Jesus é o Cristo, o Senhor dos senhores, a esse Deus vai ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vemos que em diversos textos dos evangelhos, encontramos Jesus sendo tomado pelo sentimento da compaixão diante de sofrimento ou da necessidade humana. Quando Jesus encontra-se com o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim, seu coração foi atraído pela dor daquela viúva, conforme já vimos ali, registrado em Lucas, capítulo 7, verso 11 a 16, porque Jesus sabia que aquela perda representava na vida daquela mulher era a morte de seu único filho, de tal forma que, além de perder tudo que tinha de mais valor, ainda perder aquele que seria o provedor da casa. Através de uma palavra, Jesus ressuscita aquele jovem e devolve a esperança para aquela mulher. Jesus nos ensina aqui que para mudar a vida das pessoas, necessitamos entender a sua dor e seus dilemas. Tá vendo, irmão? Então, para nós mudar a vida das pessoas que estão à nossa volta, nós precisamos entender a sua dor e os seus dilemas. Precisamos ter compaixão das pessoas. Temos que ter empatia pelas pessoas. Precisamos nos envolver com as pessoas. Sentir o seu sofrimento, sentir o seu dilema. Até Jesus diz que nós devemos, na sua palavra o Senhor diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Então esse sentimento que existiu em Jesus precisa existir em nós como igreja nessa era. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No ponto 2 diz que Jesus, ele alcança os excluídos da sociedade. Irmãos, quantas pessoas estão excluídas da sociedade? São consideradas como a escória da sociedade, aonde as pessoas não dão nenhum valor. Só que a sociedade não valoriza, porque não conhece o valor que tem uma alma. Jesus valoriza todas as pessoas. Cada ser humano tem o seu valor para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que os fariseus e escribas da época diziam que Jesus recebia os pecadores e comia com eles, conforme está registrado em Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 2. Veja, irmãos, que em resposta Jesus dizia que os doentes é que precisavam de médico, conforme registra Marcos capítulo 2, 17. Se você está são, se você tem saúde plena, você não vai procurar a UPA, você não vai procurar uma clínica, você não vai procurar um hospital. Por que você vai procurar uma unidade básica de saúde, né? Ou uma unidade de pronto atendimento se você está perfeito, se você não tem nenhuma dor, se você não está sentindo nada? Mas o doente precisa, ele procura, porque é na unidade básica de saúde ou na unidade de pronto atendimento, a chamada UPA, é que você vai receber um atendimento. Você vai falar com o médico: olha, doutor, eu estou há tantos dias assim, e eu não sei o que é isso, já tomei isso, não resolveu o problema. Então o médico vai pedir exames para poder saber o que está acontecendo, vai medicar aquela pessoa com certeza vai melhorar.
Então Jesus fala para os saduceus e para os fariseus que os bons não necessitam de médico. Quem necessita de médico são os doentes. Jesus não veio para os que se acham salvos acima do bem e do mal. Jesus veio para os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus separa parte do seu tempo para conversar com a mulher adúltera, no caso a samaritana, inclusive. Jesus não leva em consideração que os judeus e os samaritanos não se comunicavam, conforme está registrado em João 4, verso 9. Mas Jesus oferece àquela mulher o que o preconceito não podia oferecer, que é o acolhimento e a atenção. Pela primeira vez, alguém estava interessado pela história dela. Ao ser alcançada pelo amor de Jesus, a mulher samaritana se tornou uma anunciadora da palavra de Deus, conforme João capítulo 4, versos de 28 a 30. Jesus, portanto, irmãos, nos ensina que a graça, ela é universal. Tito capítulo 2, verso 11. Ela abarca todos os seres, independente da condição de cada ser. O Senhor Jesus não veio para os bons. Jesus veio para os ruins, principalmente para aqueles que a sociedade já excluiu. E nós precisamos entender isso. Infelizmente, nós temos algumas denominações que acham que os que já estão lá dentro já estão 100% santos. Então, eles ficam fazendo acepção de pessoas, excluindo pessoas. Quando, na verdade, irmão, o templo nada mais é do que uma UBS, uma unidade básica de saúde, ou por que não dizer, uma unidade de pronto atendimento. É lá que o pecador chega todo arrebentado, a prostituta, a adúltera, né? A pessoa que vive hoje na prática da imoralidade, é aonde ele chega, e ali pela igreja do Senhor, que detém o poder do Senhor Jesus, a autoridade, para, através da pregação do evangelho e do ensino, limpar essas pessoas e o Espírito Santo poder fazer a obra que necessita fazer. Então nós não podemos excluir ninguém. As pessoas acham, não, a igreja aqui já é santa, 3 vezes santa. Irmão, para com isso. Talvez você esteja precisando passar pela santificação, porque não adianta só a santificação. O Senhor diz muito bem na sua palavra que devemos ter paz com todos e seguir a paz com todos e a santificação, pois sem elas ninguém verá o Senhor. Então, muitas vezes nós estamos nos colocando num pedestal, achando que já somos a última bolachinha do pacote, e não somos não. Há muitas pessoas a serem resgatadas, pessoas que talvez você não interessasse conviver com elas, que você abomina, mas ela tem uma alma e ela precisa ser resgatada, e você foi chamado para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No terceiro ponto, vem falando aqui sobre Jesus e o futuro da igreja. E esse é um dos pontos crucial que a igreja sonha, almeja e espera. O texto paulino diz que tudo convergirá em Cristo, tanto as coisas celestiais quanto as coisas terrenas. Efésios capítulo 1, verso 10. Jesus descortinou para João, na ilha de Pátimo, parte daquilo que tem reservado para o mundo e para a sua igreja. No primeiro ponto aqui, nós vemos que a noiva será arrebatada. Por quê? Porque esse é o anseio da igreja. Nós já falamos sobre o arrebatamento. Como também já dissemos que o Senhor tem vindo a cada segundo para aqueles que estão preparados e estão indo ao encontro do Senhor por meio do veículo chamado morte. Morte é uma porta, né? Nós podemos considerar como uma porta de um elevador, que você entra no primeiro andar ou no térreo e ela vai se abrir lá no paraíso, né? Falando aqui do espírito do cristão. Esse ser espiritual, ele não morre, como algumas pessoas acreditam, que quando a pessoa morre, fisicamente falando, o espírito fica preso no corpo e é sepultado junto e vai ficar ali dormindo até o dia que a trombeta soar. Isso é um engano, né? Isso não é bíblico, porque na verdade o que dorme é o corpo, que vai voltar ao pó, porque do pó veio. Mas o fôlego de vida, está escrito, ele volta para Deus. Então, essa pessoa, com a sua consciência, ele volta e vai aguardar o dia do arrebatamento da igreja, se ele passou para a eternidade firme com Jesus. E se ele
não aceitou Jesus, se ele viveu uma vida atribulada na prática do pecado, ele vai aguardar também o dia da ressurreição do seu corpo para se apresentar diante do Senhor para ser julgado. Ok, meus amados irmãos? Então, é uma coisa que a gente não consegue entender quando muitos acreditam que morreu, acabou. Eu acho que é por isso que muita gente tem dado cabo da sua vida. Porque eles acham que se o sofrimento aqui está muito grande, dá um tiro na cabeça, põe o cano de uma arma na boca e dispara, morre, porque eu acabo com o sofrimento. Pelo contrário, se a pessoa faz isso, ele só está aumentando o seu sofrimento. Porque ele vai para um lugar de tormento. Ele vai ser atormentado porque ali ele vai lembrar, sua consciência vai estar ativa. E ele vai lembrar que ele teve N oportunidades de estar na presença de Deus, de fazer o certo e ele fez o errado. E não tem mais o que fazer. Voltar ele não volta. Então só resta agora a expectativa do sofrimento eterno e do juízo final por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos levar isso muito a sério. Louvado seja o nome do Senhor. Dentre várias promessas, nós temos aqui João 14:3, aonde o Senhor diz ao seu discípulo que nos levará para si mesmo, para que onde ele esteja, estejamos nós também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, chegará o tempo que a igreja será arrebatada pelo Senhor Jesus, conforme relata Paulo, escrevendo primeiros aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17, e será levada às alturas dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim estará para sempre com o Senhor. A igreja que muitas vezes foi perseguida, humilhada, terá seu momento de exaltação ao lado do noivo, no encontro triunfal, conforme registra 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Sobre este tempo, o próprio Cristo disse que ninguém sabe a hora nem o dia. Mateus, capítulo 24, 36. Por isso, precisamos ser sóbrios e vigilantes na oração e na santificação. Então, isso eu já tinha falado no início desta aula, que nós precisamos estar de pé na presença do Senhor, vigilantes, aguardando o Senhor a qualquer momento, seja por intermédio do arrebatamento da igreja, que é o sonho da igreja, é o sonho de toda a igreja, ou por intermédio deste veículo chamado morte, onde há falência do corpo físico. Ok, meus amados irmãos? Então nós precisamos estar sóbrios. Sóbrio, essa palavra sóbrio quer dizer consciente, dono de todas as suas faculdades mentais, porque a pessoa deixa de ser sóbrio quando se embriaga. Ele então começa a fazer coisas que ele, em sã consciência, não faria. Então, nós precisamos dessa sobriedade. Em segundo lugar, estarmos sempre vigilantes, vigiai e orai para não cair em tentação. É o que está escrito nas Escrituras. E em terceiro lugar, nos santificando. Santificação, irmãos, quer dizer separação. Nós precisamos nos separar do mundo e do pecado a cada dia. Nós somos tentados 24 horas por dia a fazer coisas que não é agradável a Deus, mas consciente da nossa responsabilidade, consciente do que o Senhor fez para nós, nós precisamos nos abster, nós precisamos nos afastar daquilo que muitas vezes quer nos levar a pecar. Veja, vamos fazer uma comparação aqui bem simples. Se nós somos a noiva, então essa noiva tem que ser fiel ao seu noivo. Imagine uma moça se tornar noiva de um jovem e o jovem marca o dia e a hora do casamento, e enquanto isso ele vai trabalhar para construir a casa, comprar os móveis, as coisas que precisa, e a noiva está na casa do seu pai. E essa noiva começa a flertar com um e com o outro, vai para a cama com um e com o outro, né? Vai para os motel com um e com o outro. Eu estou falando de coisas, irmãos, que lamentavelmente às vezes acontece. Mas uma noiva séria, ela vai se guardar para aquele momento e para aquele dia. Ela vai esperar o seu noivo, o prometido. Ela não vai flertar, ela não vai namorar com ninguém, ela não vai trair o seu noivo com ninguém, porque ela tem um compromisso, ela tem uma aliança. A mesma aliança que nós temos com Deus. Deus e nós, por intermédio de Jesus, fizemos uma aliança. E essa aliança não pode ser quebrada. Nós temos que ser fiel ao Senhor. Por isso, a santificação, ela fala desse compromisso, da separação do mundo, do pecado, da vaidade, da imoralidade, da prostituição, do adultério e de tudo mais que entristece o Espírito Santo. Porque hoje nos tornamos templo
templo do Espírito Santo de Deus, ok? No segundo ponto diz que a igreja é glorificada com Cristo, ou a igreja será glorificada com Cristo. A igreja entrará nas mansões celestiais e será recebida com festa. Este enlace da noiva com o noivo será a celebração das bodas do Cordeiro. João relata este momento em que a noiva será vestida de linho fino, conforme registra Apocalipse 19:8, e haverá também o tribunal de Cristo, onde os santos serão galardoados pelo trabalho realizado para Deus durante o tempo de peregrinação, conforme registra 2 Coríntios 5, verso 10. A igreja reinará com Cristo durante 1000 anos para ajudá-la a supervisionar as nações com vara de ferro. Ao fim do milênio, Deus enviará o diabo para o lago do fogo e enxofre, conforme está registrado em Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10. E viveremos para sempre no novo céu e na nova terra, Apocalipse 21, verso de 1 a 3. Então, resumindo isso aqui, nós podemos entender que no arrebatamento da igreja, não só os que estiverem vivos, para o dia do arrebatamento, mas como aqueles que já faleceram em toda a história, durante todos os milênios, porque conta desde o início da era cristã, todas essas pessoas estarão com o Senhor, serão recebidos pelo Senhor nas nuvens. Nesse dia, conforme a escatologia nos mostra, ninguém vai ver, vai ser um rapto, algo que vai acontecer repentinamente, e todos iremos ao encontro do Senhor nos ares. A partir dali, iremos ao tribunal de Cristo, onde todos os que trabalharam em prol da propagação do Evangelho, do desenvolvimento do reino de Deus na terra, serão galardoados. Ali não haverá julgamento, ninguém será excluído, porque todos já são salvos ali. O fato é que todos foram arrebatados e os que estavam mortos ressuscitaram e foram ao encontro do Senhor. Então não é um julgamento para dizer, olha, você não vai entrar. Ali é para o Senhor presentear a todos aqueles que fizeram um bom trabalho para Deus aqui. A partir daí, então, entra-se a festa, a chamada Bodas do Cordeiro. E essa festa terá uma duração de 1 semana. Veja que cada dia representa um ano. Serão 7 anos de tribulação na terra, 7 anos de festa no céu. Porque para Deus, cada dia representa um ano. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como um ano é como um dia para o Senhor. Então veja que durante esses 7 anos, o anticristo implantará o seu reino aqui na terra. Haverá todo um processo que nós já conhecemos através da escatologia, creio que você também conhece, e a igreja estará sendo glorificada. Após isso, no final desses 7 anos, o Senhor Jesus descerá e implantará o seu reino na terra por 1000 anos. É claro que eu estou aqui resumindo bastante que há alguns eventos que vão acontecer entre a volta de Jesus para implantar o seu reino e as pessoas que estão aqui na terra, inclusive o inimigo, tentando destruir o povo de Israel. Então eu estou aqui apenas seguindo aqui o raciocínio do comentarista. Então o Senhor implantará o seu reino por 1000 anos, a igreja estará com ele, ajudará a governar essas nações por 1000 anos. E após isso, haverá um novo processo onde o diabo e todos os ímpios serão lançados no Geena ou no lago de fogo. Então o Senhor criará novos céus e nova terra, aonde as escrituras diz que habitará a justiça para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, viveremos para sempre no novo céu e na nova terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esse é o anseio da igreja, é o anseio de todo cristão autêntico. Jesus esteve presente em todos os momentos da história e na consumação dos séculos implantará o seu reino que jamais terá fim. Amém? Chegamos então, meus amados irmãos, ao término de mais uma lição. A minha oração é que Deus, através do Espírito Santo, venha falar profundamente em cada coração. Que você possa compreender a responsabilidade que você tem como cristão e que tudo vai depender de você. Muitas pessoas acham que uma vez salvo para sempre, independente do que fizer, Jesus não vai jogar você no lago de fogo ou vai condená-lo. Eu quero dizer para você que nós fomos eleitos, mas assim como na política odierna, muitos políticos eleitos perdem o seu mandato por algumas coisas que ele praticou que não é coerente com aquilo que está no regimento. Eu quero dizer para você que como cristão, eleitos e chamados para a salvação,
nós também poderemos ser impeachmentados por conta de não levarmos a sério ou de não fazermos aquilo que precisa ser feito. Que possamos aprender esta lição, que possamos estar de pé na presença do Senhor e na hora que Ele bater a porta, possamos automaticamente, imediatamente abrir a porta e recebê-lo. Amém, meus irmãos? Querendo o Senhor Jesus, retornaremos numa outra oportunidade. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você que tem condição de compartilhar esses vídeos, compartilhe, faça os seus comentários, deixe o seu like, é importante para nós que você dê o seu like. Ok, meus amados irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos conceder.